Ó, o Ciro, que é nosso parceiro, um beijo pro Ciro, um cara amigo que nos deu a oportunidade. O Ciro foi a pessoa que deu o start no Diário de Polícia. Obrigado, legal, Cirão, por tudo Doutora, que você fez. O estelionatário sentimental é criminalizado? Encontra-se no artigo 171. E aí, em cima dessa pergunta, a senhora já emenda de uma história que a senhora recebeu uma cliente lá no seu escritório e já emenda essa resposta aqui pro nosso querido Ciro. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe, você é o cara, você é nosso amigo. Bem, o estelionato sentimental é tipificado no artigo 121, nós aqui, no 171, desculpa. Nós temos aqui a questão de muitas vezes você colocar ele se ele está dentro de uma relação conjugal ou não, né? Porque você também tem, apesar de pode parecer que não, mas esposos aí que também aplicam, ou companheiros que aplicam o estelionato sentimental. Você pode trabalhar hoje a questão tanto no cível como no criminal. Criminal é uma ação pública incondicionada, uma vez que você vai lá, faz o boletim de ocorrência, o próprio delegado, a própria delegacia vai tocar o inquérito, vai trabalhar as questões pertinentes e... ele perguntou sobre... Não é só um crime, ou não é só uma ação de danos morais, né? Porque muitas vezes as vítimas têm reparação material, reparação emocional, moral também. Não é só reparação, porque quando a gente fala, a gente tem que entender isso. O estelionato sentimental, o que a pessoa visa? Patrimônio é o principal alvo. É o dinheiro. Então, a gente fala aí que o crime é voltado para o patrimônio. E a gente tem que entender que as vítimas, elas acabam fazendo empréstimos, fazem financiamento. Tem uma emenda aqui do Fernando Ferreira. Como incriminar o estelionato sentimental se a mulher, no caso, ela chegou e deu o dinheiro pro cara? O cara deu um Porsche pro cara no nome dele. Mas foi mediante a mentira, foi mediante a fraude. Mas como incriminar e tomar esse Porsche de volta e esse prejuízo financeiro que ela recebeu? Hoje nós contamos com prova, WhatsApp, conversa nas redes sociais, todas essas questões, porque foi o que eu disse. Porque se fosse assim, qualquer um, por exemplo, eu tô namorando, alguém me dá uma Porsche, eu virei estelionatária? Não. A gente está colocando aí a figura de como é processado isso. Nossa. Então, o que acontece? Muitas vezes, vou dar o exemplo, você perguntou do caso. Eu tenho 2 casos lá no escritório. Eu não vou citar nome, que a gente tem que guardar a figura, mas assim, uma é uma mulher que ela era uma modelo, tudo mais, parará, e ela começou a se relacionar com um rapaz mais novo, e esse rapaz vivia dizendo pra ela, olha, porque assim, eu quero viver com você, eu quero ter uma família com você, mas pra isso você tem que me mandar tanto na conta que eu tô precisando, toda hora é uma história, sabe? E ela mandava? Porque a minha família tá com problema, porque fulano tá com isso... Sabe aquelas histórias que se você prestar atenção por 5 minutos você vê que é furada? Mas a mulher ela tá apaixonada. Ela não entende. Ela tá envolvida, ela não consegue enxergar. E o que acontece? O homem também, tá? Não, o homem também. Eu tô colocando a gente tem que falar das mulheres, sim, mas existem muitos homens que levam cada golpe que também é astronômico. Eu sei que, Tobias, só que o golpe da mulher é mais inteligente. Você quer defender, mas vamos para estatísticas, ela te dá uns pinguinhos. Por gentileza, a sua cliente e depois a estatística. Isso, vamos lá. Então, aí a minha cliente. Então, ela teve isso, ela perdeu quase 300 mil de patrimônio. Quando você disse de um filme, eu acho que o filme que bem fala sobre isso é o do Tinder. Tá, sim. Esse filme, gente, é maravilhoso pra você entender o que é o estelionato sentimental. O golpista do Tinder. É sério o filme? É uma série. É real, cara. É real. Ele teve uma... Olha o corte, Jair. Teve uma cliente, uma dessas, eu falo cliente, uma das pessoas uma vítima, que ele levou mais de 200 mil dólares, ou seja, R$1 milhão. E o cara tá solto, tá? Então, é pra vocês entenderem. Então, assim, eles se especializam em golpe. A gente costuma dizer na linguagem da polícia, é o famoso 171, só que especializado hoje no emocional. Né? Que eu falo que os policiais eu sempre falava isso, o policial fala assim, a figura do estelionatário, ele é muito difícil, porque a linha é muito tênue, né? Da questão da vantagem que ele busca e daquilo que a vítima também acaba tendo como uma colocação, que ela acaba sendo ludibriada. Então, essa é a questão. E aí, essa minha cliente descobriu depois que ele era casado, deu BMW pra ele. Pra você ter uma ideia, ela tem um carnê hoje que paga. E a moto, agora a gente conseguiu pedir uma busca e apreensão da moto. Mas você entende como é complicado? E o outro foi um médico, pra gente falar de caso... Já conseguiu a busca? Já. E outro caso... Já conseguiram pegar a moto? Ainda não. Então fala depois que... Aí, ó, tem uma já ajuda era, irmão. Já. Nós vamos buscar. Então, não melhor não falar agora, não, senão o cara sai correndo, pode estar assistindo o nosso... Não fala, não fala. Né? Gosto de pegar, como a gente diz, a gente gosta de pegar piano. Piano, é isso aí. Não,
aando. Isso. Quando ele vai no banheiro, ele tem que entendeu? Não vou falar cagar, que é fogo, mas eu gosto de pegar cagando, entendeu? E esse outro é um médico, e que a gente está falando muito de mulher, mas vamos para os homens também, né? Mas esse médico não é uma relação homoafetiva. E o que acontece? Só que às vezes o estelionato sentimental, ele nunca vem só com estelionato. A gente brinca que vem com concursos de crimes. Tá? Sim, lógico. Então, o que acontece? Ele relatou que ele ficou com essa pessoa e que ele teria passado um anestésico num lubrificante e ele ficou louco. Mas não é, eu tenho certeza, a perícia vai provar isso, que ele tomou um Boa Noite Cinderela, Sim. combinado, e acabou tendo um crime aí de estupro de vulnerável, porque quando você tem relação com alguém sem a pessoa poder, né, manifestar o seu consentimento, isso é estupro de vulnerável. Você droga uma pessoa para ter relação, isso é estupro. Não tô dizendo aqui de você beber algo, né, mas de você... Então, é estupro de vulnerável. Então, ele foi vítima. Enquanto ele estava nesse momento, o que esse rapaz fazia? Ele colocava o dedo no celular e fazia transferências. Que tesão. Ele transferiu nessa noite, onde ele dopou essa vítima, mais de 100 mil reais da conta corrente dele, através do dedo. Porque tem muitos... Tava dormindo. Ele tava... E ele dizia, eu não quero. E ele fazia, porque ele não tinha. Uma coisa é você falar que não quer e você tem poder sobre o seu corpo. Ele tava sem poder. E aí, aonde nós entramos as nossas problemáticas? Porque a vergonha de ir numa delegacia prestar queixa. É isso. Ele tem vergonha. Não é que a polícia A vai maioria tratar... não vai. Não é que a polícia vai tratar ele mal. Não, pelo contrário. A polícia vai acolher, a polícia vai fazer... ela recebe cada tipo de situação mas ele que tem pra ela é normal. vergonha. A segunda vergonha de contar pra família. É o que mais pega. Contar pra família. Vai ter que expor, né? De se expor que foi vítima Às de um vezes golpe o cara fala como assim, esse. é 100 mil, eu não vou nem ir atrás, vou deixar. Mas a gente tem que prestar pode atenção na ser. autoproteção sua e na proteção de outras pessoas. Porque quando a gente tem coragem, e eu quero chamar muita atenção sobre isso. Eu sei que, porque qualquer um pode ser vítima, que a gente brinca assim, mas qualquer um. Eu posso ser vítima, você pode ser vítima. Quando você pergunta, por que você se interessa por uma área? Porque eu sou uma vítima em potencial. Qualquer um de nós podemos estar num momento de carência, conhecemos uma pessoa que parece ser bacana e não ser bacana. E sofremos um golpe como esse, né? Eu costumo dizer que isso não é sujeito a fulano, né? A gente tem algumas características que a gente pode apontar, mas qualquer um de nós podemos ser vítimas. Podemos estar num momento de fragilidade. O conselheiro diz que recebeu uma foto de nudes. Hoje é o trabalho dele, mas quantas pessoas recebem foto de nudes e respondem de outra forma? Ou passa pra frente. Ou passa pra frente, Exatamente. cometendo um crime. Só Isso. para pontuar também, é que a senhora está falando de um caso específico que o golpe foi no momento de relação, não é um relacionamento onde o cara conquista, era um momento entre um casal ali e o cara começou. Existe possibilidade de recuperar esse dinheiro? Os bancos, que no caso, deveriam ressarcir, mas não vai. Não. Aí basta o quê? Aí até mas até aí responder é muito fácil, doutora. Cara, ali o cara tá cometendo um crime. Ele dopou a pessoa, vai fácil, o cara vai lá fazer um corpo de delito, vai tirar o sangue, vai constatar a qual ele foi dopado. Sim, tá, ele mas vai aí... fazer o BO e vai mostrar, o juiz vai determinar, queridão, pra onde foi? Foi pra tal conta? Se não conseguir ali, vai ter que ser de uma outra maneira. Ele vai pulverizar o dinheiro. Mas tudo bem, mas... Olha, eu acredito que no âmbito penal, a punição, eu costumo dizer de efetividade, né? Porque a gente brinca que às vezes a gente consegue uma sentença e tem um quadro, um bonito quadro, né? Não, porque 171, doutora, infelizmente Sim. a gente sabe que... Qual é a pena de um estelionatário? Primeiro, ele já sai pela porta da frente... Cesta básica. Ou ele, dependendo... audiência de custódia, duvido. Eu nunca vi o estelionatário ficar. Eu também não. Ele vai embora na audiência de custódia. A não ser que você coloque alguns outros artigos. Né? A não ser que tenha um estupro, por exemplo. Com estupro ele não sai. Sim. Cara, é né? muito louco pra mim isso, porque Então, eu mas você não pode entendo manter o essa caso- área, Isso é cara. foda, E eu tô foda. aprendendo agora Você aqui. pode manter o cara preso, só que o cara não vai devolver o dinheiro. Então, A É justiça isso que eu tô vai falando. fazer com que Então, ele De devolva. que jeito se o cara não tem? Caraca, meu... quando você tem patrimônio envolvido, fica mais fácil, porque você Exatamente. faz as medidas de busca e apreensão desse patrimônio. Então você Mas se o cara tem for mais aquele cara celebridade. esperto, Cara, ele já não deixa nada no Não, nome mas dele. o que já não- acontece- Logicamente, né? logicamente. Já Não, é que a tem gente a tem que maldade. entender que o estelionatário, geralmente, ele não pede. Tem uns que pedem pra colocar no nome dele. Mas muitos pedem pra ficar no nome da vítima. Por quê? Porque esse é o golpe. Ele coloca o carnê no seu nome. Ele não vai ter sim, carnê tá. no nome dele.
dele. Entendi. O que ele leva é o bem. É claro que quando a gente fala aí na questão civil, você tem a questão da tradição. Nenhum juiz com um boletim de estelionato sentimental vai dizer que a tradição se operou pela entrega do bem, porque ele vai perceber que isso é um golpe. Né? A gente não está falando de uma relação civil comum. Nós estamos falando de um crime. Conselheira, posso falar, doutora, posso falar um negócio? Para vocês entenderem o nosso lado policial. É numa dessas e outras que a gente vê esse certo tipo de crime, um estelionato, e o cara sair pela porta da frente e acontecer, e a justiça não conseguir fazer nada. Por isso que o crime organizado hoje, ele cresceu tanto. Porque numa situação dessa, num crime organizado, um cara faz isso. Se esse cara, em vez de procurar até a polícia, ele procurasse outros meios, né? O crime organizado penaliza hoje o cara de uma tal maneira que aí é o que ele está falando. Não vai. Ele vai receber o dinheiro de volta. Então, são nessas coisas que a gente fala que nós temos que mudar o quê? O Código Penal. O estelionato, que hoje é uma coisa que é banalizada e se trata de coisa que a doutora falou, sentimento da mulher, sabe? Ou até mesmo hoje cara, sabendo disso, sabendo disso, meu papel ele é mais importante, ele ficou mais importante agora. Então. Exatamente, que aí o cara a precaução. A pessoa não cai no negócio. É isso.